Igreja Batista de Parquelândia decidiu realizar uma conferência dessa natureza, porque nós temos, irmãos amados, como Igreja Batista, uma igreja histórica, comprometida com a teologia bíblica, com a história do cristianismo bíblico. Nós temos a percepção que é nosso dever manter viva a nossa história, a nossa identidade com a história e a teologia do cristianismo bíblico. É nosso dever testemunhar nosso vínculo com um cristianismo que tem história e tem doutrina e tem teologia. É nosso dever resgatar o apreço que essa geração perdeu e está perdendo pelos heróis e pelos anônimos que sustentaram ao longo da história o sagrado depósito da fé cristã, ao preço, ao custo, muitas vezes, de suas próprias vidas. É nosso dever, irmãos, resgatar essa história. Hoje nós estamos reunidos aqui, mas nós não estamos num vácuo histórico. Nós estamos sobre os ombros dos apóstolos de Cristo. Nós estamos sobre os ombros de Agostinho, de Wycliffe, João Hus, Martinho Lutero, João Calvino. Estamos sobre os ombros dos anabatistas, dos puritanos. Foi deles e de tantos outros como eles que recebemos a rica herança de um cristianismo realmente bíblico. É nosso dever não apenas preservar um cristianismo bíblico, um cristianismo puro, um cristianismo verdadeiro, comprometido com as verdades bíblicas e com a história, a bela história da Igreja de Cristo. É nosso dever não apenas preservar isso, mas também deixar como legado a geração que virá depois de nós. É nosso dever também, como uma igreja bíblica, protestar contra a popularização desautorizada de um cristianismo que nos envergonha. Cristianismo de rosa ungida, sessão de descarrego, água dos desejos, corrente dos empresários, cristianismo seduzido por riqueza, fama e poder. Cristianismo sem teologia e sem história. É nosso dever protestar contra o mau uso do nome da Igreja de Cristo, empregado muitas vezes para identificar pontos de caça-níqueis abertos em cada esquina dessa cidade e desse país. Somos protestantes, precisamos sê-lo. Nossa maneira de protestar será mostrando as peculiaridades de uma igreja que já teve história e teologia claramente identificáveis. A conferência Batalhando pela Fé é nossa humilde contribuição ao esforço daqueles que em nosso país estão também batalhando pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Irmãos, é nosso dever ficar alarmados com a diluição da nossa identidade. Somos evangélicos, mas isso não significa mais nada. O campo semântico da palavra evangélica foi tão alargada, ou tão alargado, que não significa mais nada. Quem o alargou? Para a vergonha nossa, quase todos nós. Nós, os que fomos seduzidos pelo pragmatismo, que em nome do crescimento numérico, fez da igreja um fenômeno mercadológico. Nós que deixamos o arraial dos santos ser transformado em mundo gospel, um grande guarda-chuva capaz de abrigar todas as tendências litúrgicas que acabaram por transformar o nosso momento de culto em festivais de entretenimento. Nós, os que perdemos a visão teocêntrica da igreja, concebendo-a como um fenômeno meramente sociológico. Nós que amamos a igreja,
e apesar disso somos tão ignorantes quanto ao que ela realmente significa para Deus. Então, irmãos, essa conferência tem a pretensão de levar cada um de nós a um recomeço. Nós precisamos resgatar a história e a teologia do cristianismo bíblico. É nossa honra receber de Deus o pastor Marcos Granconato como nosso primeiro preletor da conferência Batalhando pela Fé, que é a primeira edição de uma série de 10, 20 edições, tantas quantas o Senhor nosso Deus se dignar nos permitir realizar.